Este é um tópico bastante importante em álgebra linear e que, em muitos casos, é mesmo o ponto de partida. Portanto, vamos fazer a definição do que é um espaço vetorial. Portanto, começamos por dizer que temos um conjunto de vetores, que é importante sublinhar que não é o conjunto vazio. Temos, por exemplo, elementos do conjunto como sejam o V, W, a que chamamos vetores. Portanto, estes vão ser vetores de V. E sobre estes elementos de V definimos duas operações. As operações são as operações soma vetorial e as operações soma vetorial, portanto a soma dos vetores, e multiplicação por escalares. Soma vetorial e multiplicação por escalares. Por exemplo, os escalares C e D nos reais. Portanto, isto é o ponto de partida. Vetores e duas operações. As operações têm que ter as seguintes propriedades. Portanto, isto chama-se a definição axiomática, porque agora as operações têm as seguintes propriedades ou axiomas. Eu costumo enumerá-las, é mais fácil fixar assim. De 1 a 5 são propriedades que especificam como é que a soma vetorial se faz, e as restantes ou são mistas ou têm a ver com a multiplicação por escalares. Pronto, então começamos com o axioma 1 do espaço vetorial, dizendo que se U e V pertencem a V grande, V maiúsculo, portanto, se são vetores, então a soma dos dois vetores também é um vetor no espaço, no conjunto. Portanto, esta é a propriedade 1. A segunda propriedade é quando se soma o vetor U com o vetor V, o resultado da soma vetorial é igual se somarmos V com U. Portanto, a operação soma é uma operação comutativa. Terceira propriedade, somar o vetor U mais V ao vetor W dá o mesmo resultado que fazer a soma de U com V mais W. Costuma-se chamar a propriedade associativa da soma vetorial. Propriedade 4 da soma vetorial. Portanto, para todo o vetor de V, existe o vetor 0, portanto, o vetor 0 do espaço do conjunto dos vetores V grande é o vetor que atua como o elemento neutro da soma vetorial. Portanto, qualquer vetor U somado com este elemento neutro resulta no vetor U. Última propriedade ou axioma da soma vetorial. Para cada vetor U existe o vetor menos U, vamos indicá-lo assim, portanto, existe o vetor simétrico, tal que este vetor somado com o vetor U, portanto, U somado com menos 1, resulta no vetor nulo do espaço. E pronto, isto ocupa bastante espaço, mas permite-nos sistematizar as propriedades da soma vetorial. Passando para os axiomas seguintes, que são os da multiplicação por um escalar, ou que são mistos. Portanto, ao todo temos 10 axiomas. Portanto, são as 10 propriedades de espaço vetorial. E que começam por ser, o 6 é dizer se temos para todo o vetor U em V e qualquer que seja o escalar C, portanto,
qualquer que seja o escalar C dos reais, o múltiplo escalar de U fica também dentro do conjunto V grande. Temos agora duas propriedades que são a da distributividade do múltiplo escalar versus a soma vetorial e do múltiplo C mais D a atuar sobre um vetor U. Portanto, distributividade que funciona agora, portanto, o múltiplo escalar C do vetor soma é a soma dos múltiplos escalares C de U com múltiplo escalar C de V. A distributividade do axioma 8 funciona como o escalar C mais D aplicado ao vetor U dá o mesmo resultado que fazer o múltiplo C de U mais o múltiplo D de U. Esta propriedade tem também um equivalente em, aliás, agora temos a associatividade do múltiplo escalar, portanto, C vezes D, portanto, o múltiplo CD de um vetor, pode-se calcular de duas maneiras, ou fazemos o produto C por D, e este é o múltiplo CD de U, ou podemos fazer o múltiplo C do múltiplo D de U. Pronto, e finalmente temos o último axioma, que é a da existência do escalar especial, que é o escalar 1, não é? Existe o escalar 1, enfim, isto não é bem a existência, ele está bem definido em R, não é? Tal que uma vez o vetor U dá o próprio vetor U. Então vamos aos nossos exemplos, enfim, os exemplos maiores possíveis ou mais abstratos, talvez. Portanto, claro que o espaço de vetores em Rn é um espaço vetorial e é com o qual nós habitualmente trabalhamos. Mas existe, por exemplo, um espaço, podemos lhe chamar V, que é o espaço das matrizes, por exemplo, 2 por 2. Portanto, ao conjunto de todas as matrizes 2 por 2 que têm entradas A, B, C e D nos reais, portanto, com entradas que são números reais. Portanto, é este conjunto, juntamente com a soma matricial habitual, como se costuma definir, entrada a entrada, e a operação multiplicação de uma matriz por um escalar, constituem, portanto, este conjunto com as duas operações, constitui um espaço vetorial. Por exemplo, se queremos verificar, fazemos uma verificação. Portanto, como é que podemos verificar que, pegando em dois elementos, dois vetores no conjunto, não é? Portanto, os nossos vetores U, por exemplo, agora, é a matriz A1, B1, C1, D1. Se pegarmos numa outra matriz com a mesma estrutura, vetor V, a que chamamos A2, B2, C2, D2, e somando U com V, portanto, fazendo a soma U mais V, uma vez que a definição de soma matricial é coordenada contra entradas da matriz U somadas às entradas correspondentes na matriz V, obtemos a matriz que eu agora estou aqui, matriz soma, que eu estou a escrever, e esta matriz soma é um elemento do conjunto das matrizes 2 por 2 com entradas reais. Portanto, e é assim que se verifica aquilo que se chama o fecho da soma vetorial. Portanto, acabamos de verificar o axioma 1. Por exemplo, se viermos na nossa listagem ao axioma 5, portanto, o axioma 5 diz-nos que para cada matriz U, se calhar vamos primeiro ao axioma 4, que é mais interessante. Portanto, o axioma 4 afirma a existência de uma matriz, que é a matriz nula, certo? Portanto, existe o elemento 0 no conjunto das matrizes 2 por 2, que vai ter este aspecto, portanto, é a matriz nula, com todas as entradas
iguais a 0, tais que, pegando numa matriz arbitrária A, B, C, D, e somando como a operação soma matricial está definida, a soma destas duas matrizes resulta na matriz U, que agora tem entradas A, B, C e D. Pronto, e agora se quisermos verificar sim o axioma 5, que estipula a existência da matriz simétrica, enfim, é o elemento matricial, não é? Portanto, existe a matriz que, somada com uma matriz de entradas A, B, C, D, dá a matriz nula. Portanto, neste caso, terá que ser a existência da matriz, por exemplo, menos A, menos B, menos C, menos D, e esta matriz, ao ser somada com a matriz A, B, C, D, resulta na matriz 0, 0, 0, 0. Portanto, o elemento, resulta no elemento neutro da soma matricial. Então, ao somarmos estas duas matrizes, fica A menos A que dá 0, B menos B que dá 0, C menos C que dá 0 e D menos D que dá 0. Segundo grande exemplo de espaços vetoriais, será para todo o n nos naturais, incluindo 0, o espaço, portanto, o espaço vetorial dos polinómios, que é o conjunto de polinómios de grau menor ou igual a n, com adição de funções habitual e multiplicação de uma função por um escalar. Portanto, vamos definir isto como o conjunto polinómios grau menor ou igual a n. Grau menor ou igual a n. Portanto, um vetor agora, por exemplo, podemos mudar o nome de UV para P. Portanto, um elemento do nosso espaço, podemos fazer o traço por baixo para indicar como se fosse um vetor a bold, será um vetor que é uma função em T, que vai ser o aspecto de um polinómio. Portanto, grau 0 é A0 vezes 1, A1 vezes T, mais A2 T ao quadrado, mais etc., até terminar no grau n, portanto, no expoente n de t, com o coeficiente correspondente a n. Portanto, estes vetores agora, somando como a soma vetorial definida coeficiente a coeficiente, e uma multiplicação escalar por um escalar como c vezes o polinómio p, portanto, para qualquer escalar c em R, fazer o múltiplo C do polinómio é multiplicar cada coeficiente do polinómio por C. Portanto, fica C a 0 mais C a 1, podemos pôr aqui um parênteses, T mais C a 2, T ao quadrado, mais etc., até terminar C a N, Tn. Portanto, agora será fácil logo, para este exemplo 2, verificar o axioma 6, certo? Portanto, se pegamos num escalar arbitrário real, o múltiplo C de um polinómio é também um polinómio de grau, vê-se aqui, não é? De grau menor ou igual a n. Portanto, se o coeficiente a n é diferente de 0 e C é menor ou igual, não é? Portanto, nem nos arriscamos a dizer muito, porque o C até pode ser o número real 0, portanto, este polinómio pode não ter grau n, mas pode ir até lá. Portanto, qualquer polinómio múltiplo C de um polinómio pertence, neste caso, pertence ao conjunto V, que agora designamos como Pn. Por exemplo, também podemos verificar com facilidade, podemos andar para trás e verificamos com facilidade o axioma 1, que é o outro axioma importante, não é? Portanto, há dois axiomas importantes, o 1 e o 6. O 1 chama-se o fecho da multiplicação por um escalar e o axioma 1 chama-se o fecho da adição. Portanto, se pegarmos neste polinómio e, por exemplo, pegarmos
no polinómio, podemos lhe chamar Q de t, que é um polinómio com coeficientes B0, B1, etc., até Bn, Tn. Portanto, o que é a soma dos dois polinómios? A soma do polinómio P mais o polinómio Q, aliás, podemos escrever assim. Portanto, o vetor soma, que depende, obviamente, da variável t, é igual a, portanto, somamos o polinómio P que está aqui com o polinómio Q, que aqui vem, certo? E podemos agrupar os coeficientes de igual grau. Portanto, podemos juntar A0 mais B0, que correspondem ao grau 0, certo? Portanto, é como se tivéssemos t elevado a 0 a multiplicar por este coeficiente. A seguir, agrupamos os coeficientes A1, B1, que têm em comum o facto de virem a multiplicar por t. E por aí fora. Portanto, terminamos com os coeficientes AN mais BN, que são os coeficientes que multiplicam pela potência n de t. E como podemos aperceber-nos, portanto, isto que está aqui é igual a 1, certo? Portanto, como nos podemos aperceber aqui desta expressão, o polinómio P mais Q também é um polinómio que pode ir até grau n, certo? É um polinómio de grau menor ou igual a n. Portanto, também pertence ao conjunto Pn.